Fala galera, professor Leonardo Nascimento aqui. Estamos agora no nosso quinto episódio. Vamos falar então da manipulação cervical. Cura, mito ou um risco mal explicado? Então, olha, vamos falar de manipulação e se você acredita que um estalo no pescoço do seu paciente pode mudar a vida de alguém, ou que se você não manipular o paciente não vai melhorar, senta e me escuta. Hoje a manipulação cervical vai para a mesa de dissecação científica e a gente vai mostrar para você os riscos e os benefícios nesse vídeo, nessa parte dessa websérie. O que eu quero que você faça agora? Manda esse vídeo, compartilha esse vídeo naquele grupo que você tem, do pessoal da sua pós-graduação, pessoal da osteopatia, da quiro, seus amigos de faculdade, para qualquer pessoa que precise entender, aprender e entender como usar a ciência na prática clínica de forma simples e descomplicada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês: qual é o fascínio pela manipulação? Fisioterapeutas, quiropatas, osteopatas, todo mundo ama fazer um estalinho na cervical. Afinal, ela tem um alívio imediato, aquele efeito placebo, uau, e aquele estalo que parece que vai consertar alguma coisa e o paciente tem aquela sensação maravilhosa. Mas, na real, o que a ciência diz sobre isso? Será que os benefícios superam os riscos? E o que realmente acontece no corpo do seu paciente com esse tipo de intervenção? Eu já fiz uma websérie sobre manipulações vertebrais aqui, e eu acho que você lembra dessa websérie, você já assistiu. Se você não assistiu, volta lá que eu falo dos efeitos neurofisiológicos, dos efeitos biomecânicos da manipulação. Mas vamos retomar alguma coisinha aqui. O que dizem as evidências, então? Segundo uma revisão da Cochrane, de Gross e colaboradores de 2015, a manipulação cervical pode ser eficaz na dor cervical aguda e subaguda, especialmente quando combinada com exercício. Bialowski, que foi a referência para essa websérie que eu falei para vocês, que é a referência dos efeitos neurofisiológicos das manipulações, eles mostraram que os efeitos neurofisiológicos são imediatos. A modulação da dor, o aumento do limiar de dor à pressão e o relaxamento reflexo desse paciente. Ou seja, a manipulação tem o seu lugar na clínica, sim, mas ela é um coadjuvante bem comportado e não um herói solitário, tá? Então não adianta só manipular. Eu tenho que manipular dentro de um contexto. Tá, e o ponto principal? E os riscos? Então a gente precisa falar sim de riscos de manipulação cervical. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez. Casos raros de dissecção da artéria vertebral e eventos adversos graves realmente existem, embora a relação causal direta ainda seja debatida. O estudo de Puente Dura, de 2012, alerta para a importância de considerar fatores de risco individuais e evitar manipulação em pacientes predispostos. Então, em pacientes com alguns fatores de risco para receber a manipulação. Eu já tenho vídeo que fala sobre o que é quais são os pré-requisitos para você poder manipular o seu paciente. Dá uma olhada aqui no canal que eu tenho vídeo já falando disso. Além disso, reações adversas com menores, reações adversas menores, como dor local, rigidez e dor de cabeça, acontecem em até 50% dos casos e pouca gente acaba informando isso. Então, o risco existe, você precisa se blindar para não acontecer no seu consultório. A segurança clínica não é opcional. Eu não estou demonizando em nenhum momento a técnica de manipulação. Eu estou falando para você ter critério para utilizar. Então você avalia se seu paciente tem, por exemplo, bandeira vermelha, se ele tem um trauma recente, se ele tem uma instabilidade ligamentar, se ele tem algum distúrbio vascular. E aí, um outro conselho que eu te dou: teste da artéria vertebral isolado não serve para bosta nenhuma. Então, eu faço o teste da artéria vertebral, ele sozinho não serve para nada, tá? Então, uma avaliação funcional pode ter até mais valia do que o teste da artéria vertebral na sua prática clínica. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui. E nunca, jamais esqueça do consentimento informado real do seu paciente. Não aquele assina aqui, mas uma conversa honesta sobre benefícios e riscos da manipulação cervical com o seu paciente pode fazer muita diferença. Aí você está se perguntando agora assim, tá, então manipulo ou não manipulo meu paciente? Vamos entender. As manipulações podem ser úteis, mas só quando forem bem indicadas. Elas não são obrigatórias. Dor cervical pode melhorar com exercício, com educação, com abordagem multimodal, com mobilizações, com técnicas musculares.
não somente com manipulação. A gente precisa parar de achar que toda dor é falta de alinhamento. Você sabe, tá cansado de saber que isso aí não existe. E às vezes é falta de sono, de movimento, ou de um profissional que saiba olhar além do barulho articular, tá? Seguinte, no nosso próximo episódio eu vou falar sobre bandeiras vermelhas e diagnósticos que não podem passar batido no seu paciente com dor cervical. Certo? Então fica ligado, próximo episódio, episódio 6 da nossa websérie. Um beijo, tchau!